Bem-vindas ao podcast Viagem com Adri. Eu sou Adriana Ventura, educadora e professora. E aqui nós vamos explorar as reflexões sobre o amor romântico, os papéis de gênero patriarcais e as performances que moldam as relações tradicionais. Prepare-se para uma jornada de questionamento e de descoberta. Vamos juntas? Olá, gente! Na conversa de hoje, eu quero muito discorrer sobre um tema que costuma trazer algumas divergências na minha página. E esse tema, ele sempre aparece quando eu trago algum assunto polêmico que aconteceu em algum relacionamento afetivo, comumente monogâmico. E aí, se aconteceu, seja alguma violência, em qualquer esfera, uma violência emocional, psicológica, ou até uma violência física, ou também a financeira, que também tem essa violência. As mulheres aparecem na página falando, a culpa é do homem. Algumas pessoas até perdidas no meu conteúdo falam que eu só sei falar de homem e gerar um grande conflito entre mulheres e homens. Mas na verdade, gente, não é nada disso. Eu quero explicar para vocês que o meu trabalho ele é pautado nos papéis patriarcais de gênero. É importante entender que papéis patriarcais de gênero vai ser um termo usado inclusive pela nossa Bell Hooks, onde ela define que existe comportamentos, atitudes e expectativas bem delimitadas para homens e para mulheres dentro da sociedade. E são essas expectativas que fazem, inclusive, os relacionamentos funcionarem. Depois é mais interessante a gente entender um pouquinho dos papéis patriarcais de gênero no livro da Bell Hooks, chamado The Will to Change. Infelizmente, esse livro ainda não foi traduzido, mas a gente tem algumas ferramentas, e é possível, inclusive, ler utilizando essas ferramentas de tradução. Vale a pena aí a dica para vocês. Mas, enfim, os papéis patriarcais de gênero, eles são fundamentais. Sem essas expectativas, o relacionamento não funciona. É a base dos relacionamentos afetivos. Então, existe em nós também algumas expectativas para que os homens cumpram esses papéis. E por quê? Porque a gente quer viver a tão sonhada monogamia e o amor único e exclusivo. Para que esse amor único e exclusivo aconteça, a gente já sabe que existe um mercado afetivo. E nesse mercado afetivo, ganha quem estiver mais adequada a esses papéis patriarcais de gênero. Eu estou partindo aqui, é claro, de uma lógica binária, porque a monogamia é binária. Ela parte de uma lógica binária porque a sociedade é binária, homem e mulher. Só que para a monogamia funcionar, esses papéis binários, a gente sabe que hoje a gente não tem só relações heteronormativas, heterossexuais, entre homens e mulheres. A gente tem relações entre mulheres e mulheres, a gente tem relações entre pessoas não binárias, a gente tem relações entre homens e homens. E se essas pessoas vivem a monogamia, o que acontece? Simplesmente esses papéis desaparecem? Negativo. Os papéis patriarcais, eles permanecem, porque eles são a engrenagem para tudo isso. Mas qual é a diferença? No caso das relações homoafetivas, ou da relação que foge do padrão heteronormativo e binário, o que vai acontecer? Quem vai estabelecer essa relação de poder? Vai depender de outros fatores que não é
né, o gênero, que não é o sexo, que não é como a pessoa se vê, né, como a pessoa se enxerga, como ela se considera. Pode ser status, pode ser, enfim, dinheiro, pode ser reconhecimento social, pode ser, enfim, força, beleza. São fatores diversos que podem estabelecer essa hierarquia. Mas a hierarquia permanece porque a monogamia é uma relação de poder. E em uma relação de poder, eu sempre vou ter a opressão. A diferença é que como a gente está, né, em meio da névoa do amor romântico, a gente não vê a opressão, o controle, a posse como uma forma de violência. A gente vê tudo isso como uma forma de amor romântico, de eu fui escolhida e eu fui assumida socialmente como supostamente única e exclusiva. Mulheres, vocês já ouviram falar da Síndrome da Escolhida? Essa é a minha tese de como as mulheres acabam em uma situação de vulnerabilidade, numa busca quase que doentia para que sejam assumidas como únicas e exclusivas em relações monogâmicas, enquanto os homens se sentem socialmente privilegiados por assumir essas relações. Bom, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa tese, acompanhe as minhas reflexões no Instagram e no Facebook, @AdrianaVenturaOficial. Enfim, sabendo de tudo isso, dos papéis patriarcais de gênero, e que eles podem ser performados por qualquer pessoa, não precisa necessariamente ser por pares héteros, né? Ainda assim, tem mulheres que vão na minha página falar que a culpa é somente dos homens. E essas mulheres falam que a culpa não está na monogamia. A culpa está nos homens, porque eles são violentos, eles são isso, eles são aquilo. Eles fazem tudo errado, né? Eles colocam outra mulher no banco da frente. Poxa, eles não entregam flores, eles não dão bombom. Ele não quis casar com você. Perceba que eu tô falando expectativas que fazem parte do roteiro monogâmico, ou seja, do roteiro das relações tradicionais. A gente também tem expectativas bem adoecedoras e performances dentro desses papéis patriarcais de gênero que acabam fazendo a manutenção de toda essa dinâmica. Então, é claro que os homens têm o maior privilégio que homens. Os homens héteros, cis, branco, se tiver dinheiro melhor ainda. Mas quanto mais próximo desse perfil, o homem hétero, branco, cis, mais privilégio você vai ter. Ainda que você tenha que performar os papéis, o papel que você performa te traz aí muitas vantagens. Mas ainda assim existe a expectativa de que se cumpra esse papel para que a relação possa funcionar. Uma das expectativas é que o homem assuma, ele que precisa tomar a frente e assumir a relação perante a sociedade. E a mulher não tem lugar para fazer isso. Inclusive, se a mulher faz isso, né, se ela assume uma relação, por mais apaixonada que ela está, e olha que as mulheres sempre estão apaixonadas porque viver um relacionamento, principalmente um relacionamento socialmente validado, parece ser o topo da vida de uma mulher. Se uma mulher faz isso, ela perde completamente a validade social. Quem já viu aquele vídeo em que a corredora nas Olimpíadas, ela pede a mão do namorado? E, gente, os comentários eram escandalosos. Nos comentários você consegue ver como inverter a lógica desclassifica, desvalida socialmente o papel social da mulher, que é esperar passivamente esse pedido. E a menina com as unhas claras, esperando, né, há mais de 7 anos o pedido de quem? O pedido do namorado. Ele precisa ter esse papel.
Percebe, a monogamia não funciona se não for assim. Minha amiga foi pedida em namoro. E ela, muito consciente de toda essa dinâmica, ela falou que acha muito difícil sair dessa lógica. Por quê? Porque quando a mulher está apaixonada, e novamente eu volto, é muito difícil que não esteja, porque a gente foi criada e condicionada para colocar o relacionamento afetivo socialmente validado, esse relacionamento em que nós somos assumidos socialmente como o topo máximo de felicidade da nossa vida. E a gente sabe que os homens não. Então não vai ser, válido para a mulher fazer isso, mas para o homem vai. Ele que é o classificador, ele que vai te assumir socialmente, cabe a ele esse papel social. Então, se a gente não questiona esses papéis, esse é um deles, o assumir socialmente, mas tem muitos outros que a gente espera do homem. Tem o homem provedor, o homem que paga a conta, e se faz toda uma confusão, mas aí eu vou sair na desvantagem, Mas a gente está saindo na desvantagem fazendo a manutenção da mesma lógica. Se a gente rompe a engrenagem, e essa engrenagem que nos prejudica de várias formas, a gente não consegue sair dessa lógica de ser passivas numa dinâmica de violência. Primeiro, a gente precisa entender que isso é uma dinâmica de violência. E segundo, a gente precisa entender que ser assumida socialmente não é vantagem para nenhuma mulher. As relações, elas acontecem sem necessariamente precisar seguir nenhum roteiro, Adriana, não é para seguir roteiro, então não posso namorar, não posso casar. Não, gente, eu não estou falando de nada disso. Estou falando que quando a gente espera esses roteiros, a gente acaba caindo nessas armadilhas monogâmicas, que são essas expectativas românticas de algo que não vai acontecer só porque está seguindo um padrão. Bom, enfim, voltando para o nosso assunto, que é se a culpa é dos homens. Eu estou falando com tudo isso que existe uma estrutura, existe aí um sistema que ele é a base que fundamenta toda essa opressão e injustiça. Então, é claro que os homens se aproveitam, porque o sistema e a dinâmica foi feito para que eles se aproveitem. Toda a lógica que a gente tem e que a gente naturaliza foi feita para que eles se aproveitem. E isso, gente, em todas as esferas. Eu trago algumas delas na minha página e às vezes as mulheres elas acham muito absurdo ou muito radical, mas sou eu que acho muito absurdo. Depois que eu rompi com a lógica monogâmica, eu acho muito absurdo algumas atitudes que a gente continua tendo para fazer a manutenção dessas relações. Entende? E aí, eu acredito que os homens, eles têm a culpa por se aproveitar dessa nossa vulnerabilidade, mas o que nos coloca na vulnerabilidade é a nossa necessidade de ser assumida numa dinâmica de violência. E a gente é tão presa a essa dinâmica nos valida tanto enquanto pessoas, que questionar a monogamia pra gente é impensável. A gente consegue questionar tudo, a gente dá nome pra tudo. Patriarcado, é o homem, é não sei quem. Só que a monogamia a gente mantém ali como se ela fosse algo totalmente desconectado de todas as outras coisas que eu falei. Gente, pra monogamia funcionar, a gente precisa desses papéis patriarcais de gênero, que são essas expectativas românticas que a gente tem para que os homens se comportem dentro desses modelos. E tudo isso tá naturalizado, mas tem muita coisa errada aí no meio. E que a gente não consegue ver porque a gente tá na névoa do amor romântico, nessa busca exclusiva do amor único exclusivo, desse amor redentor. A nossa validação vem muito desse lugar. E aí não adianta a gente falar que o problema é só os homens, porque numa estrutura inteira o problema está em todo mundo. Os homens não são os oprimidos,
Eles são os privilegiados, mas eles não são os únicos problemas nessa dinâmica, gente. Não adianta a gente querer falar que o problema é o homem só para a gente continuar fazendo a manutenção da dinâmica. E por que eu falo isso? Porque se a gente tem casais homoafetivos reproduzindo os mesmos papéis, indo nas mesmas expectativas para que a monogamia funcione dentro da lógica e do pensamento monogâmico, a gente tem os mesmos problemas. Eu tenho, inclusive, ONGs ou instituições que cuidam também da violência entre mulheres. Isso existe. É claro que é em menor escala, mas é porque é muito menor até mesmo a visibilidade que essas mulheres têm, porque a gente ainda vive num mundo heteronormativo. A gente ainda parte de um mundo, que a binariedade é o que fala mais alto. Então a gente nem tem os estudos, e o apoio necessário para essas mulheres que têm relações homoafetivas, sáficas entre mulheres. E aí essas relações sáficas, elas também vão reproduzir as mesmas violências, a mesma lógica de controle, porque a monogamia é um modelo de opressão. Então, gente, o problema é o homem, mas também é o homem. É o papel patriarcal que se espera do homem. É o papel patriarcal que se espera da mulher. E é uma dinâmica de controle de posse e de opressão que resulta em violência. Esse foi mais um episódio de Viagem com a Adri. E se você gostou e quer se aprofundar um pouco mais no assunto, vai gostar muito do meu livro As Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada, disponível nas plataformas como Amazon e Hotmart. Me siga também nas redes sociais, @AdrianaVenturaOficial. E vamos juntas transformar o modo como enxergamos o amor e as relações. Até o próximo episódio.